A França está classificada já para 16avos de final da Copa do Mundo. Temos algumas coisas interessantes para falar sobre esse 3-0 para cima do Iraque. Inclusive, tô gravando esse vídeo no dia seguinte porque o jogo começou às 11 horas da noite em horário aqui de Paris. E aí teve o primeiro tempo, teve a parada por conta lá do raio, tem que esperar meia hora, e tempestade, etc. E ficou mais de 2 horas parado, o jogo terminou aqui quase 3 horas da manhã, então por isso que eu só tô gravando esse vídeo no dia seguinte, e aí já aproveito para fazer um pouquinho de perspectiva para frente, possíveis caminhos dessa seleção francesa que ainda enfrenta a Noruega, que no papel é o adversário mais complicado desse grupo, que também já está classificado e que vai definir quem fica na primeira ou na segunda colocação. Obviamente isso decide o caminho das duas seleções. Mas tivemos algumas mudanças interessantes para esse jogo da França, então queria registrar aqui essas mudanças, além, claro, da gente falar um pouquinho sobre Kylian Mbappé, porque é a Copa dos Artilheiros. Se Messi faz 2, alguém também quer fazer 2, no caso do Messi ele já fez 5, né? Mas se Mbappé marca, Harry Kane também quer marcar, se Messi marca, Haaland também quer marcar. Então tá um espetáculo, inclusive com a possibilidade de a gente ter um recorde batido aí, fazendo aqui uma projeção já mais lá pra frente, de um número que não é batido desde a Copa de 58. Então, já já eu falo sobre isso, porque está relacionado à artilharia. Se você está chegando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Falamos muito de futebol internacional, PSG, Liga dos Campeões. E durante essa Copa do Mundo, falando um pouquinho mais sobre a França, que é a seleção que eu cubro mais de perto. Então, vamos lá. 3-0 que quase que dá pra gente considerar como 2 partidas, né, por conta dessa parada de 2 horas. No primeiro tempo, a França já jogava muito bem. O primeiro gol do Mbappé, ele marca 2 gols. O Dembélé marca 1 gol e dá uma assistência. E o Olise dá 2 assistências. E no primeiro tempo, a gente já viu uma França bem interessante. O primeiro gol do Mbappé sai aos 14 minutos e já era uma França bastante dominante naquele momento, mas era uma França já com algumas modificações, tá? Pra gente começar analisando o time que entrou em campo. O Didier Deschamps fez as 3 mudanças que a gente imaginava que fossem feitas. Ele trocou na lateral esquerda o Lucas Digne entrando no lugar do Theo Hernandes. No meio-campo, tirou o Tchouaméni e colocou o Koné, jogador da Roma. O Tchouaméni, inclusive, não treinou no dia anterior. A gente não tem informação de uma lesão do Tchouaméni, mas aparentemente ele tá tendo algumas questões físicas, então talvez isso possa influenciar na escolha do Deschamps. A gente já imaginava 2 dúvidas para essa França em termos de jogadores que pudessem roubar posição durante a Copa do Mundo. A lateral esquerda o Theo Hernandes não era o dono da posição absolutamente titular, assim como a ponta esquerda, que tanto Barcola como Désiré Doué brigam por uma única posição. E, curiosamente, nem o Theo Hernandes, nem o Lucas Digne, nem o Barcola, nem o Désiré Doué, nessas 2 partidas, cada uma, um foi titular, né? Nenhum deles arrebentou com o jogo, não acho que nenhum deles ganhou a vaga de titular em uma das partidas. Eu achava que o Lucas Digne faria uma partida melhor, eu achava que ele já ia ganhar essa vaga nessa partida, não gostei tanto da partida dele assim, então talvez não ganhe a titularidade. Foi a mesma coisa do Barcola. Eu gosto muito dos 2 jogadores, do Barcola e o Désiré Doué. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma tendência a gostar mais do Désiré Doué, porque eu acho que ele é um jogador mais versátil do que o Barcola. Eu acho que o Barcola tem mais velocidade, talvez ele seja melhor em uma única coisa que o Désiré Doué, que é a especialidade dele, mas ao mesmo tempo o Désiré Doué é mais versátil, então talvez seja isso que me faça gostar um pouco mais. Mas o Barcola entrou, ganhou a titularidade nessa partida, não fez uma grande partida, então vamos ver como é que o Didier Deschamps vai escolher. E a outra mudança, não era uma mudança esperada, mas a gente sabe que o Deschamps gosta muito do Koné, e talvez com essa questão física
do Tchouaméni, ele ganhe titularidade, porque desses 3 jogadores que a gente teve de mudança do primeiro jogo, da estreia contra o Senegal, pro jogo contra o Iraque, o Koné, pra mim, foi o que ganhou a posição. Foi bem na partida, gostei muito, eu gostei muito mais da partida dele do que da do Tchouaméni na estreia, com mais vivacidade, mais intensidade, pressionando melhor, também cortando mais linhas de passes, assim, gostei bastante da partida dele e, pra mim, ganharia a titularidade. Vamos ver o que o Deschamps vai fazer. No ataque, a gente teve a mudança de posição, o Olise voltando pro centro, como o Deschamps usou ele na reta final do ciclo, né? Apesar da gente pedir muito o Olise pela direita, porque é como ele tem se destacou, na verdade, essa temporada no Bayern de Munique. Na França, ele jogava mais pelo centro e o Deschamps voltou ele para essa posição nessa partida, assim como fez já no segundo tempo, né, do jogo de estreia, e o Dembélé foi aberto para a direita. Para mim, assim, foi muito bom o primeiro tempo de movimentação dos 3, para mim, funcionou muito. O Mbappé, inclusive, ele deu uma entrevista um pouco antes da Copa, né, de que ele entendia o quanto que ele precisava evoluir na questão defensiva, né, na parte de ajudar mais a equipe. E eu não sei se isso será possível no Real Madrid. Outra história, novo técnico, enfim, uma situação completamente diferente. Mas eu senti nesses últimos 2 jogos uma mudançazinha de chave do Mbappé nesse sentido, tá? Tô achando que ele tá mais solidário nessa questão, assim, tática de defesa, de pressão. Tenho gostado muito das partidas do Mbappé nesse sentido. E acho que, no fim das contas, como atacante, na seleção francesa, e talvez isso seja algo diferente do Real Madrid, ainda que no Real Madrid ele seja a ponta final também, na seleção francesa eu acho que o papel dele é mais definido. E essa versão mais simples, entre aspas, dele, em que ele se concentra no que ele é especialista, funciona demais na seleção francesa. Então, talvez essa seja um pouco da chave dos grandes números do Mbappé. O Mbappé chegou a 60 gols em 100 partidas com a seleção francesa. Ele chegou a 100 partidas no jogo de ontem, diante do Iraque. E nada melhor do que comemorar com 2 gols, não é mesmo? Já trago alguns números bem interessantes sobre o Mbappé. Mas, resumindo sobre o ataque, eu gostei muito da movimentação dos 3. Gostei muito da partida do Dembélé. Apesar do Olise dar 2 assistências, no caso do Dembélé, ele faz um gol e dá uma assistência. Inclusive, a assistência que ele dá pro Dembélé, pro Mbappé, é um Dembélé bem PSG, né? Pressionando, e aí, obviamente que tem uma falha do goleiro, mas se o jogador não tá ali pressionando, essa falha não ia dar em nada. É um Dembélé bem PSG, assim, e bem solidário, ainda uma característica ainda mais forte do PSG, e o Mbappé faz o segundo gol. Então, o Dembélé, além disso, faz um belíssimo gol também, e aí com passe do Olise, mas pra mim, o melhor da partida foi o Mbappé. O gol dele, inclusive, que ele faz com a perna que não é boa, né, é a do passe do Olise, sim, coisa linda. E depois, pra mim, do Mbappé, o melhor em campo foi o Dembélé, tá? E aí sim, vem o Olise. Então, assim, gostei muito mesmo da partida. Assisti alguns programas aqui de repercussão e etc. Inclusive, uma curiosidade. O jogo terminou tão tarde que a capa do L'Équipe, que é um jornal que sai impresso também, não foi a seleção francesa, porque eles não esperaram o jogo terminar para fechar a edição, né? Eles têm um horário para fechar a edição, para mandar rodar a impressão, então eles não esperaram o jogo da França, e a capa do L'Équipe desta terça-feira, né, pós-jogo, o jogo aqui foi na madrugada de segunda para terça, foi o Messi, que obviamente fez mais, o Messi fez mais 3, o Messi fez mais 2, eu sei que ele tem 5, né, então ele fez mais 2, né, o primeiro jogo ele faz 3. Então, a capa do L'Équipe foi o Messi. E aí, voltando, algumas críticas em relação a... Primeiro, que o Iraque, obviamente, não é uma das seleções mais importantes dessa Copa do Mundo, então isso também entra em contexto, mas a gente tá vendo outras seleções favoritas, no caso da Espanha, por exemplo, enfrentarem seleções mais fáceis ou, enfim, com menos qualidade e não entregarem. E a França tá entregando. Então, a França tá entregando e tá entregando bem. Porque a vitória do Brasil, por exemplo, em cima do Haiti, 3-0, não deixou as sensações
que o 3-0 da França deixou sobre o Iraque. A França poderia ter, inclusive, assim, terminado o jogo com muito mais gols. Foi um time que produziu bastante, vou até ver aqui. A França finalizou 19 vezes, teve 5 grandes chances de gol, marcou 3, né? E deixou o Iraque finalizar 4 vezes, mas eu acho que chance mesmo foi uma só, e ainda assim. Mas alguma crítica, obviamente, em relação... Não é nem crítica, né? Mas uma contextualização de que o Iraque não é uma grande equipe e que essa França ainda tem deficiências, absolutamente natural. Eu acho que nas laterais, eu acho que ela ainda tem uma deficiência de defesa. E... eu acho que... eu não gosto tanto das laterais assim. Eu vi muita gente falando que existe um desequilíbrio muito grande entre defesa e ataque dessa França. Tem inclusive um jornalista que eu sigo aqui que acha que talvez seja uma das seleções com mais desequilíbrio entre ataque e defesa. Eu discordo totalmente, óbvio que isso aí tem um exagero muito grande de um jornalista que vê muitos defeitos da sua própria seleção, porque é claro que não é o caso. Para mim, a dupla de zaga da França é muito boa. Eu acho que o Deschamps pode encontrar um equilíbrio aí nas laterais. Então, tem deficiências? Tem. Mas para mim, das seleções que a gente esperava muito, é uma das que mais está entregando, né? Eu acho que junto com a Argentina, que está entregando, não é o caso para mim da Espanha, não é o caso de Portugal. Então, a França, para mim, está cumprindo o que ela prometeu. E é até mais do que ela vinha mostrando, tá? Porque as eliminatórias da França são muito seguras. A França classifica de uma forma invicta, mas nem todos os jogos a França jogou tão bem. Muitas vezes foi uma França burocrática, que dependia das suas individualidades. O Deschamps não tinha acertado ainda essa movimentação, especialmente do trio de ataque, porque eu acho que esse elemento da esquerda, ele tá ficando um pouco outsider, tá? Tá ficando um pouco fora de jogo. O trio mesmo é o Dembélé, o Mbappé e o Olise. Então, esses acertos estão funcionando mais na Copa do que nas eliminatórias. E essa equipe, pra mim, ela é melhor do que a da Euro 2024, né? Que a da Euro 2024 perde pra Espanha. Então, inclusive, essa França também perde pra Espanha na Nations de 2025. E a da França, ela perde por 2-1. Isso mesmo. Na semifinal, não é isso? E a final é contra a Inglaterra, se eu não tô louca, não é isso, gente? Mas, pra mim, essa equipe está jogando melhor. E, óbvio, um recorte pequeno. Mas, pra mim, tá jogando melhor do que a daquela Euro. E vamos ver agora diante da Noruega, porque aí sim eu acho que é uma equipe é uma equipe muito boa coletivamente, tá? E é uma equipe que também tem essa individualidade, essa briga boa por artilharia, assim, é uma Copa do Mundo de artilheiros e tá, assim, coisa linda de assistir essa Copa do Mundo. Pra gente falar rapidamente só sobre o recorde que eu queria falar de gols, o francês, o Fontaine, né, o Just Fontaine, ele tem 13 gols em uma única edição, em 1958. Ele é o maior artilheiro em uma única edição. E a gente já tem o Haaland com 4 gols, o Mbappé com 4 gols, o Messi com 5 gols. E são seleções, especialmente Argentina e França, que eu acho que vão avançar. Então, quem sabe a gente ainda tem esse recorde batido. Não vai me surpreender se o Messi passar de 13 gols nessa competição, nessa edição. Então, vamos ficar de olho, porque é um recorde interessante pra gente acompanhar. O Mbappé chegou, como eu falei, a 60 gols em 100 partidas pela seleção francesa. Ele é, inclusive, o jogador mais jovem francês a chegar a 100 jogos com a seleção. Por exemplo, ele tem 27 anos, né? Por exemplo, quem chegou com 100 a 100 jogos, por exemplo, o Patrick Vieira chegou com 30 anos, o Griezmann com 30 anos, o Thierry Henry com 30 anos e o Mbappé chegou com 27 anos. Então, assim, de largada, de braçada, passando os outros com 100 jogos. E aí, pra gente falar rapidamente sobre uma projeção aqui do percurso hipotético dos franceses, se eles terminam na primeira colocação, eles podem pegar a Suécia nos 16avos de final. Nas oitavas de final pode ser a Alemanha.
Quartas de final pode ser Holanda, pode ser Marrocos, pode ser Suíça. Nas semifinais pegaria a Espanha. Eu acho que essa semifinal, eles se enfrentariam assim, né? Os dois terminando na primeira colocação, eles se enfrentariam nas semifinais. Os dois favoritos, pelo menos antes da Copa começar. Se a França termina em segundo, e aí o que vai definir é o jogo com a Noruega na sexta-feira, pode pegar, acho que a Costa do Marfim, em 16 avos de final. Nas oitavas de final, já poderia pegar um Brasil ou Japão. Eu não acredito que a França vai terminar na segunda colocação, tá? Eu acho que a França vai vencer a Noruega. Então, não acho que será o caso. Mas tá aí essa possibilidade. Quartas de final pode, por exemplo, pegar uma Suíça e um Portugal. Vamos ver como é que Portugal sai nessa partida de agora. E pode ter uma semifinal com a Argentina. Então, temos uma projeção de uma Copa espetacular pela frente. Vamos ver o que essa França ainda pode aprontar e como se comporta diante da Noruega, que eu acho que é uma equipe mais forte que o Senegal, mais forte que o Iraque, e como que o Deschamps vai escolher, fazer algumas escolhas, especialmente nesse lado esquerdo, em que, para mim, não está definido quem que é esse quarto elemento do ataque e nem quem é o lateral esquerdo dessa seleção. É isso, vamos ver como que a França se comporta e depois do jogo entre França e Noruega eu volto para fazer mais análises por aqui, sempre lembrando, não sai do vídeo sem deixar o like, deixa o hype também se você puder, que ajuda. Se inscreve no canal, muita gente assiste aos vídeos e não se inscreve no canal. E comentários aqui também, quero saber se vocês acham se a França é realmente a favorita, que está se comprovando, né, que está subindo as suas expectativas e cumprindo as suas expectativas para essa Copa do Mundo.